Meus amados, nada é por acaso. Hoje eu encontrei um marcador de página da Poese que peço agora permissão ao grande todo. E sabe o que diz das coincidências? Que é a assinatura de Deus do anonimato. Portanto, irei fazer hoje uma apresentação sendo guiada por minha intuição. No marcador diz: mulheres intensas, inquietas, lutam sem fazer guerra e amam sem pedir recompensas. E hoje, Saúde com Vida recebe uma mulher dessas. É Francine Cruz. É canceriana com ascendente em touro. E o que nos diz a astrologia? Que ela nutre a família, dedicando muito amor, mas sem pedir recompensas. Pois ela vê as questões como fruto da colheita das sementes que foram plantadas no decorrer de sua vida. E ela se define como uma leitora voraz na época da infância. Na adolescência, uma criativa escritora. E agora, como adulta, ela é apresentadora do canal aqui no YouTube, chamado A Senhora Literatura. E Fran, para os íntimos, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar, saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Entre e fique bem à vontade conosco. Obrigada, Carla. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse dia tão especial. E parabéns aqui pelo seu canal também. É um canal com uma importância muito grande para trazer tantas informações legais para o público, falar sobre qualidade de vida, sobre sustentabilidade, né? Muito bom. Então, agradeço bastante e agradeço ao público também que vai assistir esse vídeo. Muito obrigada. E, Fran, também a questão da literatura tem a ver com saúde no momento que a gente tem a escolha das nossas palavras, né, para o nosso dia a dia, né? Tem tudo a ver, né? Eu acho que a literatura, ela é a saúde da nossa alma. Porque quando você pode estar ali na maior alegria, você lê um livro que vai estar naquela vibe com você. Se você está meio triste, você pega um livro para te ajudar a sair daquilo, né? Então, tem livros para todos os momentos. E eu acho que é uma grande válvula de escape para a gente, tanto para quem escreve quanto para quem lê, né, o que foi escrito. Então, agora, durante a pandemia, mais ainda eu percebi isso. Assim, quanto os livros e a literatura me ajudaram nesse tempo tão louco que a gente viveu, né? Uhum. E eu agradeço de coração estar aqui junto com a Senhora Literatura, que é um canal muito legal, gente. Depois vamos lá conhecer, que é sobre a questão dos escritores, diversos estilos de literatura, Dicas, né? várias dicas de leitura lá, tem bastante Sim. resenha. E, primeiramente, uma pergunta típica assim, de psicólogo: quem é Francine Cruz? Essa é a pergunta, né, que a gente Tomadinha, né? tem uma vida para responder e não consegue. Mas eu acho que tem muito a ver. Eu sou muito sonhadora. Às vezes eu até falo assim, meu marido brinca muito, né? Você é Alice no País das Maravilhas, porque eu sou, né? Para mim não tem impossível, né? O impossível é só até a gente ir lá e fazer. Então eu sou muito sonhadora, sou muito otimista. Eu acho que eu tenho essa visão sempre do lado positivo das coisas que me ajudam muito. Às vezes pode ser um pouco de inocência ou uma falta de malícia, mas eu tento sempre ver o lado positivo das coisas. E sou bastante inquieta também, como você leu aí no poema, né? No marca-páginas. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então, eu sou calma, mas eu sou muito ativa. Então, por mais que as pessoas falem, nossa, você é tão calma, mas as pessoas sempre falam, nossa, mas você sempre está em movimento, fazendo alguma coisa. Então, eu acho que eu sou um misto, assim, dessa pessoa otimista, ativa, sonhadora, e claro, né, como uma boa canceriana. Acolhedora, né? Gosto de ficar na minha casinha, com a minha família, mas sou muito de amor, né, Fran? Você, assim, é mãezona, assim, né? mas o lado taurino também é cabeça dura. Não, não é teimosia, é persistência exacerbada. Isso é um pouquinho do que eu sou. Joia.
E como foi esse teu despertar na infância, como uma pequena e voraz leitora? Eu tive a sorte de ter na minha infância um avô que era um grande contador de histórias. Sim. Então, o meu avô, ele sempre contava, né? Ele tinha essa questão da oralidade. Toda noite, antes de dormir, aquele ritual de contar. Eu morava, né, com os meus avós, então Uhum. meu avô contava muitas histórias. Era uma época também que a gente tinha as coleções de disquinhos. Não sei se você também, né, pegou essa época. Sim, a Mas vitrolinha, né, com os disquinhos. e tinha os disquinhos com as historinhas. Então a gente ouvia ali os clássicos, né? As historinhas ali do macaco e da onça, da Dona Baratinha e Uhum. tal. E até, né, depois veio Disney e tudo mais. E meu avô comprava essas coisas. Ele comprava fita cassete com as historinhas, comprava esses disquinhos. E ele mesmo contava essas histórias. Então a minha infância foi toda permeada por histórias, né? Tanto as contadas quanto as lidas e ouvidas. Então, tive esse privilégio desde a infância, né? E depois me apaixonei por escrever as minhas próprias histórias também. E daí você continua transmitindo esse ensinamento do vô para sua filha, né? Com certeza. Eu tenho esse mesmo ritual, né? Toda noite, ou eu ou meu esposo, a gente lê para ela uma história. Então, é uma coisa que a gente quer realmente manter isso, né? E que ela também possa depois se tornar uma leitora. Ela ainda não sabe ler, mas Uhum. ela já pega os livrinhos ali e sabe contar, né? Decorado, né? De tanto que ela ouve a história, ela decora. Então, é uma questão de estimular também, né? Eu falo sempre que é muito importante, assim como eu, na infância, fui muito estimulada e acabei me tornando uma escritora. A criança, ela precisa desses estímulos, né? Por mais que depois ela não queira ser uma escritora, mas ela sempre vai ter essa relação carinhosa com os livros, né? Vai sempre remeter a eles com muito carinho. Então a gente pode dizer que o amor dos livros vem de berço também. Bem diverso. Então, Fran, sabe que abrindo um outro livro, olha só que interessante. Hoje está coincidência, sincronicidade, né? Você, Aí, você abrindo ia um mostrar outro. aquele que estava com o marcador, era esse aqui. Sim, verdade. Olha só que interessante. Esse É, aqui estava com o marcador das mulheres intensas e inquietas. Será que tem a ver com mulheres intensas e inquietas? nossa, muito a ver, né? Para quem não conhece, esse livro é o Pansacherklur, é um livro do coletivo Marianas, que saiu no ano passado, 2021, pelo selo Hecatombe, da editora Urutau. Faz parte da coleção Pangeia, e é um livro, então, de mulheres, né, falando sobre temas que competem muito às mulheres, que tocam muito as mulheres, principalmente a questão da violência contra a mulher, a questão desse gênero, né, que é tão, muitas vezes, desmerecido ou violentado, né, Carla? Sim. Então, para quem gosta e quer prestigiar, Quan Satirkur, que significa com o sangue sagrado. E tem poemas meus, tem poemas da Carla, tem poemas de muitas mulheres maravilhosas aqui do Coletivo Marianas. Então, a gente convida vocês a conhecerem o livro, né, Carla? Tem lá no site da Brutal. Tem um poema que eu adoro, Fran, que é um tal de múltiplo, assim. Você pode recitar para gente? Vamos lá, então. Não estava preparada aqui, mas vamos pegar aqui. Então, já que a gente estava falando, né, você perguntou quem eu sou, eu acho que esse poema me define um pouquinho, né? Então, o Múltipla fala assim: uma única missão jamais seria o bastante para mim. Tenho alado o coração, experimento tudo até o fim. Nunca me peça para escolher entre o que ser e o que não ser. Isso é impossível, não posso me conter. Não queira uma definição minha, eu não caibo nessas linhas. Água e fogo, terra e ar, não podes me aprisionar. Eu canto, danço, represento,
Escrevo, componho e me disponho a tudo mais que traga o sentimento de que em vão não estou vivendo. Sou atleta, mãe, irmã, poeta, neta, cortesã. Sou todas e uma só, mil faces da mesma face. Sou a louca e a santa, sei ser boa e sei ser má. Sou alegre e sou triste, sou tudo que existe. Não me pergunte jamais nada em particularidades. O mundo é grande demais para exclusividades. Que lindo. Obrigada. Como a gente fazia assim, né, lá na live. É, Que é, na verdade, a aquela palmas para os linguagem, né? surdos, né? Uhum. O nosso aplauso, né? Isso, exatamente. Então, Fran, Tuíra, eu encontrei um outro marcador, olha só. Eu vou ler esse marcador, depois você nos conta do livro, tá? Então, o marcador, eu achei fascinante, assim. Me identifiquei bastante até. Escrever é um ato libertador, um exorcismo. Não decidi ser escritora, eu preciso ser escritora. Fortes palavras e sábias de Francine Cruz. Legal. E Então, é nos isso conta o que deu essa alquimia no teu ser, assim, essa transformação da leitora pequenininha e voraz na escritora que exorciza demons, é, né? eu acho que é exatamente isso, assim, a escrita para mim é uma catarse, assim, onde dá para jogar todos os demônios, reescrever a história, fazer aquela história muitas vezes que você não vivenciou, que você não teve na sua vida real, mas você reescrever a sua própria história e outras histórias e criar mundos com as realidades que você quer. Então, para mim é muito isso, assim, é um espaço mesmo que é meu, é o meu universo onde eu posso fazer o que eu quiser. E é bem interessante porque as pessoas sempre perguntam para mim, né? Porque eu escrevo coisas muito distintas. Né? Uhum. Então, você viu que teve o poema aí que eu acabei de Isso é ler. múltipla, né? Eu sou múltipla e eu sou professora de educação física, então eu tenho livros sobre Sim. educação física. Eu me formei em letras, então eu tenho um livro que é falando de um ensaio acadêmico de teoria literária. Então são coisas bem distintas, né? E eu acho que para mim é aquilo de não ficar presa num único estilo, né? Eu gosto de falar de poesia, eu falo de poesia. Eu gosto da minha profissão, que é professora, eu falo das coisas da minha profissão. Eu sou escritora de romances também. Então, no romance, eu sou assim extremamente romântica, né? Na poesia, sou um pouco mais militante das questões das mulheres, né? Mais críticas. No conto, se você pegar um conto meu, você nunca vai achar um conto romântico, são sempre contos com Interessante. outras vertentes. Então, eu gosto de experimentar um pouquinho de cada canto, assim, sabe? E acho que é esse meu exorcismo, assim, de colocar, canalizar várias energias ali para o papel. Cada canto e cada encanto também, né? Que encanta muito a tua Exatamente. escrita, assim. Eu acho fascinante. Eu li esse teu livro de romance, Maybe. Ah, muito lindo. O Amor Meio, então, para quem não conhece, é o meu primeiro romance lá de 2011. Uma história de amor, é quem gosta de coisas emocionantes, doces, Uhum, conheço. muito lindo. Inclusive, eu conheci você com esse livro, Fran. Depois eu É saí procurando você em outros, assim. verdade, né, Carla? A gente se conheceu faz um tempinho já. E Sim. você tinha o seu As Mulheres São de Vênus, né? Era Isso. esse, Mulheres são não de lembro Vênus. exatamente o título, Mulheres mas tinha. não, mulheres são não são de Marte. É, mulheres sem censuras. As mulheres Isso, falando poesias assim mais eróticas. isso, adoro também. É outro lado que eu gosto. Estou experimentando esse ano aí, esse lado erótico. Afinal, nós somos múltiplas. O seu poema assim definiu tudo. E Fran, nos conta assim, como ocorreu essa tua trajetória literária que se apresentou lá naquela parada literária que eu fui te assistir?
Para quem não conhece ainda, é um projeto que está acontecendo aqui em Curitiba, com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura. E eu falo para todo mundo assim que vem visitar a nossa cidade, que vem conhecer os pedalinhos lá de cisne que tem no passeio público, é uma parada obrigatória você atravessar a rua, porque na hora que você atravessa a rua, você vai conhecer o memorial da cultura árabe, que é em homenagem à população que também auxiliou a construção aqui da cidade, e é o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. É muito legal esse espaço Uhum. mesmo, além de ser muito bonito, né? As pessoas vão tirar fotos belíssimas, as pessoas também vão conhecer um pouco da história, né, do Khalil Gibran, e tenho certeza que vão se apaixonar, porque é realmente encantador. E realmente lá está agora acontecendo uma efervescência literária com esse projeto da Parada Literária. Então, toda semana, né, tem um escritor, um artista, alguém falando de literatura. Então, está sendo realmente muito bacana, uma parada obrigatória mesmo. E é aberto ao público, né? E gratuito, né, também. Isso é interessante de falar, porque quase sempre você pensa assim, ou escritor, ou artista, algo tão distante, né? E no final é gente que nem a gente, né? Tá sentado ali no bate-papo, tá trocando ideias, assim, né? E, inclusive, também no teu canal, né, Senhora Literatura, você faz uma resenha, né, sobre o Profeta. Sim, foi uma das últimas agora que eu fiz. Então, quem quiser também conhecer esse livro, que é o clássico, né, a grande obra-prima do Khalil Gibran, dá uma passadinha no canal, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Joia. Então, agora nos fala da sua trajetória literária, dos livros, tudo. Então, respondendo, né, a sua pergunta, eu comecei a escrever na adolescência, né, então, nesse limiar aí de leitora, né, dessa fase infantil, eu já brincava, assim, gostava de escrever história em quadrinho, brincava com as minhas colegas, né, criava as historinhas. Aí você começa na adolescência, aquela fase mais problemática, aí começa a vir os poeminhas, né? Poeminhas de amor, poeminhas de revolta, poeminhas para tudo, né? E a partir daí, então, eu realmente canalizava muito das minhas emoções na escrita, né? Então, se eu estava apaixonada, eu escrevia, se eu estava triste, eu escrevia, se eu estava sozinha, eu escrevia. E isso me ajudou muito a passar por essa fase, né? A adolescência é sempre uma fase conturbada para a maioria das pessoas, né? Então, escrever me ajudou a passar por esse momento, né? Como eu falei, ele parece que no papel eu tinha aquele confidente ali que ia me ouvir, e muitas vezes você, colocando em palavras, você organiza também os seus pensamentos, você se entende melhor e consegue trabalhar com todas aquelas emoções, né? É um processo catártico, né? Como você falou, né? Uma catarse, né? Exatamente, e é muito curativo Transborda no também. papel. Eu falo muito isso, e até, inclusive a Ana Cristina, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, né? Ela fala muito, né, dos cadernos terapêuticos. Então, realmente, a escrita ela é terapêutica, né? Muitos psicólogos, né, Carla, você sabe, eles indicam, né, que você escreva, que você tenha diários, que você coloque em forma de palavras. Aquela oficina literária que a gente fez também lá na penitenciária de Piraquara com as mulheres. Sim. Menina, é fascinante, assim, porque elas não podem, só fazendo assim um trechinho, principalmente quando você falou essa questão de ser terapêutico, elas não podem ter o lápis lá dentro, porque o lápis é pontiagudo, elas podem se machucar. Como também elas não podem ter cadarço no sapato, porque podem se enforcar, né? Então, são várias restrições. E quando você passa um lápis para elas e um papel, uau, sai coisas muito lindas, né? Sim. E aí, então, foi essa passagem, né? De escrever ali, mas de uma forma bem amadora mesmo. E aí, quando eu terminei essa fase, já estava numa fase mais juvenil, ali terminando o ensino médio, entrando na faculdade, foi o primeiro concurso literário que eu participei, que eu venci, que era um concurso aqui de Curitiba, de um cursinho que tinha. E aí foi a minha primeira, assim, nossa, eu então
tem... Uau! Alguém gostou do que eu escrevi, então é legal. Aí ficou, isso foi em 2002, eu tinha 18 anos, teve esse concurso, saiu um livrinho com as poesias, foi bem bacana. Que jovem, que máximo! E aí eu, então, comecei pela poesia. E foi uma fase que eu estava muito, depois, né, entrei na faculdade, claro, me dediquei aos estudos acadêmicos. Em 2008, veio esse primeiro livro, que eu quase não mostro ele, porque eu tenho pouquíssimos exemplares, é um livro que se chama O Deus do Meu Coração. É um livro de poesias. Nome, adorei! E é uma época que eu estava muito ligada com essa questão religiosa. Né? Então, são poemas com essa vertente religiosa. Né? E foi a minha entrada, então, na literatura foi pela poesia. E logo na sequência, no mesmo ano de 2008, veio o meu livro de educação física, que é atividade física para idosos. Então, eu trabalhava na faculdade com um projeto que era de idosos, e a gente tinha muita produção de trabalhos acadêmicos e também a parte prática. E aí, Naquela esse meu época foi trabalho... precursor, né? Precursor dessa ideia, né? Que estava Foi. começando ainda, né? Uhum. Então, esse tema da atividade física para idosos foi tema de 2 livros meus, né? Esse aqui que eu mostrei, que foi de 2008, e depois, em 2013, esse aqui, que é Educação Física na Terceira Idade, Teoria e Prática. E esse livro, quem me acompanha deve ver que ele sempre está lá na Amazon, nas posições ótimas de venda. Então, é bem emergente, assim, o pessoal está olhando para a questão da terceira idade, da prática de atividade física. Então, ele é um livro que ele se vende sozinho e vai muito bem, assim. Porque é um movimento preventivo também, né? Sim. E aí a gente chega, né? Então, passando da poesia para a educação física e caímos no romance. Eu amo esse livro. Eu gosto sempre de contar essa história, porque acho importante. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Em 2000, eu falei que aqueles 2 livros são de 2008, né? Sim. E em 2009 aconteceu um episódio muito importante na minha vida, que foi um divisor de águas. Foi o meu AVC. Eu tinha 25 anos e sofri um AVC. E esse AVC quase foi fatal para mim. Ele só não foi fatal porque eu tinha uma pessoa ao meu lado que segurou a minha cabeça e não deixou bater no chão, porque se tivesse batido, eu teria morrido na hora. Mas eu fiquei um tempo no hospital e eu fiquei com perda de memória durante muito tempo. E quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa vida, eu queria tanto ter escrito um romance e eu poderia ter morrido sem ter realizado esse meu sonho. Então, agora eu vou realizar esse meu sonho de qualquer jeito. Então, foi assim, sabe aquela coisa que você acorda para a vida? Sim. Então, se não, eu tenho que fazer... chacoalhão, né? Que a vida nos dá. Chacoalhão. E aí, então, isso foi no final de 2009. Então, 2010 foi uma loucura, assim, para terminar o livro e correr atrás da editora. E aí, em 2011, saiu esse romance, que é O Amor Mêby. Acho muito lindo esse título. Eu sou suspeita para falar, né, do meu filho aqui. Claro. Mas é um livro que ele me deu e me dá muitas alegrias. Ele já tem mais de 10 anos de escrita. E hoje, inclusive, eu recebi um recado de uma pessoa muito especial aqui de Curitiba que trabalha com literatura, que não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela gostaria que falasse, mas ela me mandou, acho que até não teria problema, mas enfim, né, vamos manter a intimidade das pessoas. E ela me mandou hoje um recado e falou assim para mim: nossa, eu tô lendo seu livro, O Amor Mêby, e tô apaixonada. Eu tô apaixonante mesmo. E tô louca para terminar, e só queria te dizer que eu tô apaixonada e tal. E eu falei, olha, atual também, né, Fran? É atemporal, assim, a história. É atemporal, porque o amor não envelhece, né? A gente claro. Energia universal que nos guia, né? Nos rege. Então, por mais que ele é um livro aí que a gente está sempre em evolução, né? E eu vejo muitas coisas quanto eu já evolui depois desse livro, mas os leitores, eles não querem saber disso, eles querem a história e o que aquela história trouxe para eles, né? Então, eu fico muito emocionada, né? Recebo, assim, esses feedbacks das pessoas que leram e que se sentiram tocadas e emocionadas, porque essa é a intenção do escritor, né? Tocar os corações.
E aí, depois do Amor Maybe, veio também A Casa dos Dois Amores, E que daí é é o outro, audiobook, né? é um audiobook. E a boa notícia é que ele vai sair a segunda edição esse ano, por um projeto da Fundação Cultural aqui de Curitiba. Ele foi aprovado num edital de mecenato e vai saindo, já está quase pronto, até a metade do ano vai ter a versão em livro físico, e aí vai ser doado para todas as escolas, Faróis do Saber, Fundação Cultural. Então, muita gente vai conseguir ter acesso a esse livro, e os que tiverem também à venda vão estar com preços bem simbólicos, né? Preços bem acessíveis. Então, a ideia é que o pessoal também conheça. É também uma história de amor que se passa ali nos conturbados anos 60. Oh, que legal. Então, tem esse fundo histórico aí, trazendo Olha, eu para a tenho aqui, ó. juventude. Agora eu vou começar a ler. Ouvir. Esse você vai ouvir. Mas é legal até falar que esse formato de audiobook também tem a ver com necessidades especiais, né? Tem a ver, exatamente, né? Tanto as pessoas que, por algum motivo, seja por uma baixa visão, ou até mesmo pela questão do analfabetismo, não podem ler, ele tem essa vertente também dessa acessibilidade, né? Sim. E não só, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo tão louco que você passa ali, às vezes, tempão no trânsito e tal, que uma boa maneira que as pessoas têm também de conseguir aproveitar esse tempo, né? Colocando ali, escutando. Hoje em dia está muito em alta essa questão dos podcasts, né? Sim. Dos áudios. Então, também é uma maneira de você ter um tempo ali que seria ocioso e você aproveita para ter um pouquinho ali de cultura, de literatura, né? Eu gostei de saber que é uma história de amor. Vou ouvir. Então, Esse é bacana assim também por causa desse fundo, né, histórico que eu tenho como professora, eu tenho muitos amigos também professores de história, né? E eles falam: nossa, o seu livro é muito legal para a gente falar com os alunos, né, sobre essa questão desse período, e tem todas as referências. O processo de pesquisa foi bem intenso para esse livro, então é bem gratificante assim, saber que vai ter essa nova edição esse ano e que vai circular aí por muitos lugares, né? E aí a gente chega aqui na Ana Cristina, 2022, esse é o filho mais novo, mas antes aqui, novinho, nem foi lançado ainda, né? Depois a gente vai falar do lançamento. Mas é um livro é um ensaio acadêmico aí falando da obra poética da Ana Cristina. E eu falei demais já, vou deixar você falar um pouco agora, cara. Não, eu ia te perguntar desse aqui, ó, que a gente encontrou. O Tuíra é o livro também, né? Assim, do coletivo Marianas, também estão convidados a conhecer. Também tem poema meu, também tem poema da Carla. Ô, Carla, por que você não aproveita e lê um poema aí? É o meu? Então tá. Lê. Ixi, o meu é fortinho, tá, gente? Vale tudo. E aí, vale? Vale tudo nesse vale nada? Tanto sangue derramado e aí vale. Tanta lama, sem flor de lótus. Tanta alma, levado por oros. Lama, que é feita da água dos sonhos, devaneio do repouso terra. Não há mais sonho nessa terra, não. Vê se me erra. Só lama sem o ser. Humano, a alma que se ama. É real, não é devaneio, não, mas a natureza nos chama. Corpos soterrados, inertes, em eterno repouso. Neste nosso país de seres fake news, que o mais preserva o meio ambiente, e nesse mar de lamas, é mito, minto ou já me omito, ninguém mais nada mesmo tente. Foi um momento de indignação lá para Marianos, depois veio Brumadinho igual Marianos, foi uma indignação. Exatamente. Indignação. E esse livro é sobre isso, né? Sobre a nossa indignação e a nossa forma de resistir e de lutar é aqui, né? Com as nossas poesias. Essas palavras, né? A palavra tem poder, né? A gente cocria as coisas com palavras, né? É tanto poder, né? Que a gente comentou do projeto ali do Parada Literária do Farol.
E recentemente eu estive lá e foi muito bonito, assim, porque tinha algumas turistas que estavam ali Da e elas França, pararam. inclusive, né? Oi? Da França, inclusive. Também, mas esse outro dia elas eram de Santa Catarina, essas outras. Uhum. E elas ficaram muito tocadas, assim. Eu li alguns poemas, li, né, os trechos do livro, e assim elas choravam e falaram assim: olha, era para eu estar aqui nesse momento, era para eu ouvir isso, né? Então, quando um escritor ouve uma coisa assim, é, é o que você precisa para saber que vale a pena, né? Porque às vezes o que a gente escreve, como você falou ali, o seu poema naquele momento de indignação, naquele momento de revolta, ou num outro momento, ele vai encontrar um outro leitor que vai se identificar com aquilo, que vai se emocionar com aquilo, e que vai muitas vezes olhar e falar assim: nossa, era isso aqui que eu precisava nesse momento, né? Então é muito poderoso, muito poderoso. Sem dúvida. E Fran, como foi esse despertar que deu em si, em você, de se ver, de repente, assim, num lugar de fala como escritora? Olha, Admirava os eu escritores e, de repente, você é um deles. Oi? Você admirava os escritores e, de repente, você é um deles. Sim, isso é muito louco, assim, porque até hoje eu sou muito fã, né? Inclusive o canal Senhora Literatura é para eu dificilmente falo dos meus livros, dos meus poemas lá. Claro, tem uma coisa ou outra, mas é muito mais falando sobre os outros, né? Sobre os Uhum. amigos, sobre outros livros, porque realmente é uma coisa que eu admiro demais, né? Admiro muito os escritores e eu acho que quando eu me vi mesmo nesse papel foi depois do Amor Maybe, porque até com o primeiro livro de poemas, o livro de educação física, eles eram coisas mais localizadas, assim, mais para quem eu conhecia, ou para professores, né, que o público ali do livro de educação física é um público, né, específico, são professores que vão comprar o livro e ler. Então ainda não tinha muito essa relação com o grande público, né, com a literatura, é, com a ficção, né, mesmo. Então, quando veio o Amor Maybe, foi quando deu um boom, assim, porque aí o livro foi lançado na Feira do Livro lá de São Luís do Maranhão. Uau! Então, eu viajei para lá, a convite, né, da prefeitura da cidade. Então, eu estava lá no Nordeste, né, numa outra cidade que eu não conhecia ninguém, e ver aquele público que vinha, né, me ouvir falar sobre o livro. Depois, quando eu voltei para Curitiba, eu recebi diversos e-mails e as pessoas comentando: olha, seu livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida, né? Uau, que bonito! Depois do seu livro, eu passei a ler outros livros. Então, ser uma porta de entrada, assim, tocar os corações, né? Eu recebi e-mails assim, que eram 2 páginas da pessoa falando, contando a história da vida, né? Olha, porque a minha relação com a minha mãe, minha relação e tal, eu tinha a ver com o livro e eu me emocionei e chorei. Então é muito legal esse feedback. Eu acho que escrever é muito legal, mas ter o contato com o público, como você falou, né? De você estar ali no papel de escritor e o seu leitor ali, eu acho que é fantástico, assim, A né? troca Então de eu mesmo energia também, né? Que é uma tem. troca, né? É uma troca e o leitor ele acaba sendo um coautor, né? Sem dúvida. Muitas vezes a pessoa em cima da história que você criou, ela cria outras coisas, né? Ela vê coisas que você até enquanto autor não enxergou e para a pessoa tocou ela de uma outra forma, né? Então eu acho que para mim foi depois do Amor Maybe assim que veio realmente. E aí eu viajei bastante nessa época com esse livro. Fui para Amazonas, fui para Brasília, São Paulo, Que enfim, legal. viajei realmente o E é Brasil, assim, interessante tá? conhecer diversas comunidades, né? Diversas pessoas com formas diferentes, né? Porque nosso Brasil é Brasis, né? São Exatamente. vários, né? Como que foi o Maranhão? É bonito lá? Nossa, maravilhoso, As maravilhoso. praias são lindas, Quer né? dizer, a gente acaba conhecendo só a parte turística, né? Então, Sim. não é muito, não tem muito embasamento, mas assim posso dizer que eu fui muito bem recebida lá. Inclusive o prefeito da cidade na época nos recebeu. Olha Então, que toda bom.
essa questão legal, né? Que a gente fala assim, nossa, tem até um glamour, você é o escritor, e, nossa, e as pessoas preparam aquele ambiente para você estar lá e preparam, né? É uma coisa especial, né? Você ser esperado, você ser querido, e as pessoas estarem lá para te ouvir, então é muito legal. E agora, em 2002, né, Fran, você nos blinda com um novo livro. A obra 2022. poética de Ana Cristina César, Ressignificação do Biografismo. Me explica um pouquinho, assim. Isso, esse aqui, né? Então, é o Filho Novo, aqui de 2022. E esse livro é bem importante para mim. Ele ficou guardadinho um tempo, porque eu não sabia se eu queria, né, publicá-lo, mas o universo vai nos levando, né? Sem dúvida. E ele faz parte do meu trabalho enquanto pesquisadora na área de letras, né? Depois de ter feito a faculdade de Educação Física, eu me formei também em letras português e inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí na universidade foi que eu tive então esse contato com a poesia brasileira na forma mais de estudo, né? Porque até então eu era uma leitora, mas então me tornei uma estudiosa, né? De literatura, de poesia. E também foi no ano de 2013, quando eu estava na faculdade, que eu conheci a Ana Cristina César. Até então eu não conhecia essa poeta. E eu até tenho E é vergonha de parecida falar que eu não contigo essa conhecia. foto aí na capa. Oi? Parecida contigo aí essa foto na capa. Então, é o sangue. É o que Depois a corre minhas gente se veias. corta. Então, eu falei, né, que eu até sinto um pouco de vergonha por falar isso, porque quando eu conheci a Ana Cristina, eu conheci ela sabendo que ela está na minha árvore genealógica. Ela era prima, né? A mãe dela era prima do meu avô. Sabe aquele meu avô que me contava história? Que eu contei que eu morava Contador com de ele? histórias, amiga. Ele era primo da mãe da Ana Cristina. Então era primo Olha, foi passando, né, de família, de e eu não sabia geração para disso. geração. E eu descobri quando ela lançou, quando a Companhia das Letras lançou o livro da poética dela. Uhum. E aí eu recebi um e-mail de um primo lá do Rio de Janeiro, né, que é a família do meu avô. Meu avô era carioca, então a família dele toda do Rio. E ele falou assim: ah, prima, você que é a nossa prima escritora, você viu que vão lançar o livro da nossa outra prima escritora? Que aí todo mundo é primo, né? Não Como pode ser assim? distante e próximo, todo mundo é primo. Ele, vão lançar de novo o livro da nossa prima escritora. Eu falei assim, mas que prima? Nem sei. Ele, Ana Cristina César. Aí, quando Uau, que isso? eu falei assim, o quê? Como assim? Como assim? E eu fiquei indignada comigo mesma, como eu não sabia que a Ana Cristina César, né, fazia parte da minha família. Ela é Ana Você Cristina fez a César. pesquisa e depois descobriu a questão do parentesco. Não, eu descobri a questão do parentesco, e aí, como eu estava na faculdade de letras, aí eu Você comecei a desenvolveu pesquisar a sobre a obra pesquisa. poética dela. Porque eu me senti, e eu até escrevo isso no livro, né? Eu me senti num débito tão grande. Não que a Ana Cristina precise de mim para falar dela, porque ela já é muito lida, muito estudada, mas enquanto família dela, eu senti que, poxa vida, a gente não fala sobre ela, porque eu não conhecia ela, né? Então, me senti muito, enquanto escritora também, enquanto mulher, muito em dívida, né, de não conhecer a obra dela. Então, me debrucei, estudei muito, encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho que me ajudaram, né, o professor Rogério Caetano de Almeida, que é apaixonado também pela Ana Cristina César. Então, ele foi o primeiro que falou para mim, então vamos estudar a Ana Cristina. Ela tem essa questão do biografismo, né? O que é isso? É você olhar muito para a obra daquele poeta e querer colocar ali a vida dele, né? Querer justificar tudo pela vida, né? Pela biografia do escritor. E a Ana Cristina brincava muito com essa tensão, né? O que é vida, o que é arte, o que é ficção, o que é realidade. As E ela tem uma pesquisas são história muito contundentes, né? São fortes. Eu vi o documentário, era muito intensa, né? muito. E assim, ela foi meteórica, né? Porque ela viveu até 31 anos apenas. Ela teve uma morte muito jovem,
uma morte por suicídio. Sim. Então, tudo isso vai gerando aquela aura, né? E o poeta jovem que morre, né? E O artista tal. incompreendido, né? Isso, e as pessoas ficam sempre atrelando essas questões biográficas e não olham para a obra em si, Perfeito. na questão do que ela fez de literário, né? Qual foi a estética dela. Então, o livro ele vem nessa pegada de olhar para essa questão de como que ela ressignificou o biografismo na própria obra dela. Né? Ao brincar com essas questões, ela não estava trazendo ali a biografia dela, ela estava ressignificando tudo isso. Então, é bem interessante quem gosta de poesia, quem gosta de Ana Cristina. E o teu estudo é E quiser interessante porque conhecer. você utiliza numerozinhos assim nas estrofes, né? Você explica Os um pouquinho versos. para a gente? Então, o livro ele tem duas partes, né? Ele tem uma primeira parte que é bastante teórica, na qual eu vou falar ali sobre o conceito, então, o que é o biografismo, a questão da personalização, então entram autores ali como Foucault, Barthes, Humberto Eco, para falar dessa questão do autor e da autoria. Aí depois a gente passa para uma questão da Humberto Eco desconstrução. seria aquela obra aberta que ele fala, assim? Oi? Humberto Eco, ele fala sobre a obra aberta, né? Ele vai trazer várias questões ali em relação ao autor e a obra, né? Então, ele fala que muitas vezes a gente dá um autor para uma obra e a gente colocar um travão, né, nessa obra. Ele fala que o texto representa, né, é no texto que a gente tem que se agarrar naquilo que está escrito, não em quem escreveu aquilo. Né? Quem escreveu, pouco importa se foi o A, o B, o João, a Maria, o que é que tem no texto. Né? Então, Humberto Eco fala muito disso. E depois a gente vem para outras questões, ele falando sobre a despersonalização, né, sobre a desconstrução, e aí entra um pouco de Derrida, e aí então uma parte mais teórica, né? E aí quando a gente passa para a ressignificação, a gente vai olhar para alguns poemas da Ana Cristina, que é a segunda parte do livro, que é a análise de poemas, e aí vem o que você comentou, né? Porque para analisar os poemas eu tive que ter alguma forma ali de marcar. Então, eu fui falando verso por verso, né? Então, por isso que tem os numerozinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Por exemplo, aqui, né? Todas A as gente tem aqui o verso 1, 2, 3, porque aí na análise eu vou comentando. Então, lá no verso 1, lá no verso 2, no verso 3. E aí fica mais fácil de visualmente o leitor voltar ali no texto e olhar, né, para o verso e acompanhar a análise. Então, também quero agradecer, aqui deixar o registro, né, ao professor Cristina de Salles, que junto com o Rogério, que foi o meu orientador, o Cristiano de Salles é um grande poeta e um grande professor, um grande estudioso de poesia, e é também outro apaixonado pela Ana Cristina. Então, eu estava aí rodeada de amantes da Ana Cristina que ajudaram a lapidar. Então, por mais que eu tenha feito esse trabalho, né, não foi um trabalho sozinha, ele teve pessoas que ajudaram, que colaboraram, que lapidaram, e também o professor Marcelo Franz, que fez parte da minha banca. Então, todos eles deram sugestões de melhoria, né, para esse trabalho. E aí, quando ele foi, então, um trabalho, né, de conclusão de curso, e ficou guardadinho ali, né, eu me formei em 2016, e aí, vira e mexe, as pessoas comentavam, né, algumas pessoas pediam para ler, me manda seu trabalho que eu quero ler e tal. E aí me veio muito isso, assim, poxa, eu tenho que fazer isso circular. E quando a gente deixa o trabalho só na academia, ele acaba restringindo um pouco, né? Porque as pessoas que vão ler são somente as pessoas que tiverem acesso a esses sites, a esses periódicos acadêmicos. Então, eu pensei que, como as pessoas me pediam muito para ler, e eu achei que tinha esse valor, então vamos publicar o livro e fazer circular e para fora. Escrever o livro, assim, escrever o livro com meu trabalho de final de curso, assim. E agora fazer ele circular fora desse ambiente, né, da universidade. Então, também ele já viajou aí para vários lugares
Então, eu estou bem contente, né? Eu ainda não fiz o lançamento Está oficial, tendo bastante reconhecimento quanto ao seu trabalho. mas sim, sim. Então, uma coisa legal, que até é uma das coisas que a A gente gente tem vai falar conversado. depois. Então, vou deixar para depois. Mas, enfim, É surpresa. essa questão assim, de achar Uhum. mesmo que a Ana Cristina ela precisa ser cada vez mais divulgada e conhecida, porque realmente a obra dela é fantástica. E é com a editora Donizela, né? Sim, editora Donizela, um selo, né, da Lobo Azul, uma editora aqui de Curitiba, uma editora feita por mulheres, né, Para mulheres. pela poeta Carvalho Gavita, a Donizela, né, o selo dela, e também tem a Rosana, que participa da Lobo Azul. Sempre elas estão se preocupando com essa questão do envolvimento das mulheres mesmo no processo editorial. Então, é a mulher que faz a capa, no caso aqui do meu livro, a ilustração é da Débora Bach, Muito que lindo. é uma grande amigona minha, Os traços. e em cima da ilustração da Débora Bach, a Andrea fez o processo de diagramação, a Andrea fez a diagramação, a orelha é da Neise Oliveira, que é outra poeta. Então, são várias mulheres envolvidas no processo de fazer o livro. Né? Quem tirou a foto aqui para a orelha do livro foi uma fotógrafa, né? A Mila Marconcin. Então, é muito bacana essa questão de promover mesmo, né? Tanto a autoria de mulheres quanto todos os outros trabalhos que envolvem o fazer de um livro pelas mãos de mulheres. É uma coisa que a Falando gente... também da Andrea, né? Ela foi precursora nessa ideia de fomentar a literatura feminina aqui em Curitiba, né? Muito, muito. Ela foi e continua sendo uma grande Claro, referência. é o início de tudo, né? As meninas que escrevem em Curitiba, né? Ela foi a cabeça que nos levou, né? Aí as Marianas também, né? Sim, Então, a gente tem exatamente. bastante carinho aí Bastante carinho. E tenho certeza que a pela Donizela nossa vai fazer mestra. muito ainda pela literatura aqui do Paraná, aqui de Curitiba e de outros estados também, mas vai fazer muito pelas mulheres também. Né? Então, quem quiser conhecer, vale a pena. A Donizela tem um site, entrem lá e conheçam, que é um trabalho bem bacana. Está Conheço o começando site das Marianas também, né? também, É ver que a também. Andrea. E quem quiser participar, sinta-se à Sim, vontade. seja As bem-vindo. mulheres, né, que se sentirem tocadas aí, falam, poxa, quero participar, né? Entrem em contato que estamos abertas aí para receber todas É que que se uma coisa que identificam. me perguntaram uma vez, Fran, não precisa necessariamente só escrever, se a pessoa tem a arte por tirar foto, a arte, né, por quadro, por essa parte artista plástica, né? A gente Sim, tem a Laurinha que também trabalha, né, com a parte de artista plástica. exatamente. Então, são mulheres bem-vindas aí, né? Com certeza, com certeza. E as Marianas também extrapolaram Curitiba, né? Agora está em Sim, nível geral, né? sim, verdade. E a Mariana é homenagem à Mariana Coelho, né? Mariana Coelho, uma das grandes precursoras do feminismo, né, Sim. na nossa cidade. Então, é uma grande honra carregar esse nome. Né? E, Fran, tudo que existe tem que ser nomeado para que ele venha existir, né? E como nasceu a ideia desse teu título aí do teu trabalho, do teu livro sobre a Ana Cristina César? Então, como eu falei, esse livro ele foi é, a partir de um trabalho acadêmico, né? Então, estudando a obra poética da Ana Cristina César, e essa questão do ressignificação do biografismo é justamente por essa preocupação que a Ana Cristina tinha na sua obra, de que ela não fosse lida, né, só por esse viés biográfico, mas também o quanto ela brincou com isso. Então, essa questão de ressignificar vem daí, da própria Ana, né, que no seu fazer poético brincava muito com essas questões de misturar ali a vida e ficção.
Vou brincar um pouquinho com essa ideia de ressignificar, porque o psicólogo suíço Carl Jung, ele tem uma frase que ele diz assim, que todo encontro é alquímico. As substâncias humanas se transformam, né? E esse encontro, seja um encontro físico entre duas pessoas, ou também um encontro com o seu objeto de estudo, né? Numa dimensão mais mental, mais emocional, que repercute dentro de você. E qual que foi a ressignificação que a Fran fez através das palavras da Ana Cristina César para sua vida, assim, de uma forma geral? O antes e depois desse trabalho. Nossa, é bem importante essa pergunta, porque realmente é uma virada de chave, né? Sem dúvida. Tanto enquanto mulher, né, enquanto escritora, falando de outra escritora, enquanto esses laços de família, para mim realmente foi muito importante, em todos esses aspectos, fazer esse trabalho sobre a Ana Cristina César e conhecer realmente aquela coisa de você voltar na sua ancestralidade também, conhecer quem veio antes de você, quem já teve um trabalho antes de você, quem já teve uma obra, né? Então, Fran, ser escritora está no sangue, então, da família. Pelo jeito, já, né? Espero um dia chegar aos pés aí da Ana Cristina, né? Porque ela realmente é fora de série, fora da curva. Mas é uma honra, realmente. E para mim foi esse sentido mesmo de realmente voltar nessa ancestralidade, de poder estudar essa mulher e me voltar mesmo para essa questão da autoria de mulheres e essa questão de ressignificar o que era poesia para mim. Eu, quando entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pensava era não quero estudar poesia. Eu acho muito difícil estudar poesia. Né? Eu preferia muito mais ter feito uma análise de um romance, de um conto, qualquer coisa. Porque a poesia ela tem muitos meandros, muitas sutilezas, muitas camadas. Então, é bem difícil. Né? Ela repercute a dimensões, né? Ela te leva para uma outra dimensão também, né? Tem muitos níveis para você olhar, né? Então, era uma coisa que eu também foi para mim um desafio muito grande. Mas a ressignificação foi da obra da Ana Cristina, mas foi da escritora e da pesquisadora Francine também. Daí, Fran, então me conta, ao teu ver, o que a Francine Cruz faz de prática preventiva em sustentabilidade humana que faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro pós-pandemia? Como você vê isso? Olha, eu acho que uma coisa que eu comentei no começo, né, eu sou muito otimista. Eu acho que isso ajuda muito na questão de você estar bem consigo mesmo. Acho que a primeira coisa é a gente ter Ok com a gente? esperança. Você tem que acreditar que há algo melhor, que as coisas vão melhorar, porque senão a gente entra num... O mundo que a gente vive é muito desesperador, é muito sofrimento. Então, se a gente não Entra tentar numa espiral anti-horário, né? Para baixo e não ascendendo, né? exatamente. E eu acho que a gente precisa se respeitar muito. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer não, e acho que isso é uma coisa que eu preciso melhorar ainda. Mas tem uma coisa que eu faço que é me respeitar. Então eu gosto, se eu estou cansada e não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. É o Eu teu vou momento. pegar e vou 3 horas da tarde deitar e vou dormir, né? Se eu, lógico, respeitando todas as questões de obrigações, de trabalho e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu não me exijo além daquilo que, como eu vejo, assim, às vezes as pessoas, né, que se colocam, às vezes as pessoas se colocam cargas muito pesadas, né? Ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso. E às vezes é você mesmo que está colocando aquilo. E eu falo assim, eu tenho vontade de tomar um sorvete, eu vou lá e tomo um sorvete. Ah, eu quero comprar tal coisa para mim, se está dentro das minhas possibilidades, eu vou lá. E são pequenos agrados, assim, no dia a dia, né? Então, acho que eu sou muito... Eu tento ser generosa comigo mesma. Então, às vezes, eu tive um dia difícil, então eu vou comer um docinho porque eu mereço comer esse docinho.
eu mereço ficar sentado e assistir alguma coisa para não pensar em nada, ou eu mereço ficar, como eu falei, só de boa aqui, né, sentada, lendo um livro. Então, acho que a gente precisa desses tempos, né? Se autorrespeitar. E eu acho que isso, a sustentabilidade humana vem muito nisso, assim. A gente tem que estar bem primeiro, né? A gente tem Quando que a gente estar está ok lá para poder estar disponibilizando algo para outros, né? Bastante amor para a gente, quando transborda, a gente consegue oferecer, né? exatamente. Quando a gente está lá no avião, eles não falam, né? Primeiro coloque a máscara de Sem oxigênio em dúvida. você, para depois você poder ajudar o outro. Então, é mais ou menos isso, né? A gente precisa. Então, se eu sei que eu estou, às vezes, muito cansada, muito estressada, me deixa, eu preciso descansar, preciso ficar sozinha, né? Que nem aqui eu falando com você, a minha filha está com meu marido lá do lado, eu falei, ó, agora eu preciso desse momento, né? Fechar a porta e ficar aqui. E isso é se respeitar e ser generoso consigo mesmo, né? Acho isso é uma coisa que eu faço e que me ajuda. E Também não. para a questão do feminino, né? É complicado a gente ser lunar num mundo extremamente solar, né? Com determinações no sentido de sucesso, competição, porque daí o feminino ele se atrapalha um pouco, né? Se torna uma coisa muito yang e a nossa energia é de tempo kairos, né? É o tempo interno, né, que rege, né? E como você vê essa dissonância que tem, tipo, o cronológico, o relógio pedindo um monte de coisa e a gente está nas fases ainda da Lua, né? No interno, no kairos, né? Eu acho que a gente sofre muito. Perfeito. A humanidade em si, eu vejo muito isso. Enquanto professora, a gente vê o quanto os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão cada vez mais doentes. E doentes, assim, não só fisicamente, mas doentes mentalmente, né? Então, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão muito grande. Os professores estão muito doentes, justamente por causa dessa sobrecarga mesmo, sabe? Então, é muito número, 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 número. Você precisa Exigências produzir, externas, né? né? E números não são pessoas, números não têm identidade, números não têm vida, né? Eles são números. E acho que essa é uma grande dificuldade, assim. Como você falou, né? Esse tempo cronológico é isso, né? Você tem que ser produtivo, né? Hoje em dia tem muito isso. Você vai fazer um curso para ser mais produtivo. Meu Deus, mas mais do que a gente já tem. Então, parece que sempre você está devendo alguma coisa, né? Você tem que ser, você tem que produzir. E isso é um problema muito grande, porque você vai esquecendo o lado realmente humano das pessoas. As pessoas não são números. As pessoas, elas não têm utilidade só enquanto elas são produtivas ou quando elas são produtivas, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma desacelerada e rever muito a nossa Feitos, né? essas questões capitalistas, porque realmente nós estamos num mundo muito doente, infelizmente. E as mulheres, como você bem disse, são as que mais sofrem, porque a sobrecarga de uma mulher é muito maior, né? Que de todos os sentidos. Sim. E uma coisa que eu vejo muito assim esse acelerar, né, essa roda viva do nosso mundo contemporâneo, né? Que momento que a gente tem, pelo menos, para dar uma freada, né? E se autocuidar, né? Que Exatamente. vai internamente, né? É o que eu estava falando para você, né? E a gente tem que aprender a falar, opa, não. Porque se você não fizer por você, ninguém vai te dar esse tempo, né? Você tem que ser o primeiro a falar, olha, agora eu preciso descansar, preciso ler um livro, preciso tomar um banho Preciso de um demorado, tempo para mim. tempinho, né? Então, é bem isso. E Fran, então vamos para o nosso momento palhinha. Então, nesse aniversário de Curitiba, infelizmente, a gente perdeu o coordenador da Feira do Poeta, né, o Geraldo Magela. Inclusive, lá que você ia fazer o lançamento do seu livro, né?
Mas não tem sim, problema, a gente consegue outros lugares aí para chegar ao lançamento. pois é. O Onca abriu também, tá? Possibilidade. E aí nos conta o que o Geraldo Magela representou para você, para sua vida, né? E daí dá uma palhinha aí de um poema dele para gente. Então, vamos lá. Bom, também uma grande alegria poder fazer essa homenagem e falar do Magela, porque o Magela, apesar de a gente não ter assim, tanto contato, né, mas o Magela foi sempre um grande incentivador aqui da arte, da literatura em Curitiba. Ele não era paranaense, não era curitibano, ele era mineiro, mas de coração, né? A grande parte da É, produção dele foi aqui. E ele, por trabalhar na Fundação Cultural, ele foi uma das pessoas que mais lutou e trabalhou pelas questões culturais aqui da nossa cidade. Inclusive, quando a gente tinha o grupo aqui dos escritibas, né, os escritores de Curitiba, o Magela sempre estava com a gente. Ele foi um dos que lutou bravamente para a reabertura da Feira do Poeta, a Feira do Poeta que estava fechada durante muito tempo. Aí eu Ele reabriu. participei daquela comissão, daquela primeira comissão, junto com Getúlio e Brizola. Depois eu vi Getúlio e Brizola, que não são necessariamente os políticos, né? São os É, daqui, né? Getúlio e Brizola. não esqueci, mas realmente, né? Foram pessoas que lutaram ali. E agora, né, nos últimos tempos, você bem lembrou, né, do Getúlio e do Uhum. Brizola. E nos últimos tempos ali, quem estava tocando a Feira do Poeta era o Magela, né? Então, ele ficava ali com muito carinho, todos nos domingos de manhã e durante a semana. E ele cuidava realmente, né? Até ele me ligou recentemente, falou, olha, tem uns livros teus aqui na feira, se você quiser vir pegar e tal, né? E deixou tudo arrumadinho lá, eu fui pegar. E a gente estava combinando de fazer o lançamento do livro da Ana Cristina, porque ele também gostava muito da Ana, né? Enquanto poeta também era admirador do trabalho dela. E ele fazia esses eventos, né, como ele fazia o Cutucando a Inspiração, tudo mais. E ele bolou esse evento que ia se chamar Encontro Verso, né, que tem tudo a ver com encontro, converso, controverso. Uhum. Então, pelas suas tiradas aí, né, com as palavras. E aí ele, então, estava muito feliz. E no dia anterior da morte dele, ele me mandou uma mensagem, né, falando, e aí, tudo certo? Para Uhum. domingo. Ele faleceu, acho que na terça, e ia ser no domingo, né? Então, ele estava super animado com o nosso encontro verso, mas o coração era tão grande que não resistiu. E, infelizmente, perdemos, justamente no aniversário de Curitiba, né? Uma data bem Pois é, né? Uma significativa. data forte. Era E foi a data de abertura também da Feira do é, Poeta, né? Muito simbólica a data. muito simbólica, muito simbólica. E aí eu decidi não fazer, por enquanto, o lançamento, né, em respeito e até esperar passar. E ainda não pensei em outro lugar, ou se eu vou fazer na feira mesmo, ou na sua data. Mas realmente o Magela era uma pessoa muito especial, né, para a literatura aqui de Curitiba. E eu separei alguns poemas dele. Ele tinha muitos poemas diversas, poemas mais críticos, poemas bastante falando assim, né, da realidade mesmo social da nossa cidade. Mas eu gosto mais dessa parte mais irônica do Magela. Ah, sim. E dessa parte que ele brinca, como eu falei, né? Cutucando a inspiração, porque causa que era no TUC o evento, ou em Uhum. controvérsia. Eu tinha essa questão de brincar com as palavras, de trazer intertextualidade também. Eu adoro intertextualidade. Então, eu trouxe alguns pequenos poeminhas dele aqui para ler, que eu acho que são bem nessa pegada, assim, mais da ironia e da diversão até, né? Então, tem esse primeiro que fala assim: pelo verso e pela rima, tenho idolatria. Sou filho de José e Maria, carpinteiros da poesia. Que É lindo. muito, né? É uma gela, essa pessoa que era realmente, ele vivia a poesia, né? E aí tem esse outro aqui também. Queijos e doces. Ser mineiro é um estado de deleite. Então, essa questão do leite, do mineiro, né? Ele, que era de Que nascença legal. mineira,
E aí tem esse outro aqui que fala assim: antes do desgosto de agosto e da quadrilha julina e junina e a mentira de abril, ainda haverá um desmaio. Desmaio. Ele brinca muito com as palavras, né? Aí, esse outro, já que a gente falou dos políticos aí, né, do Getúlio e do Brizola. Eu fiquei pensando Getúlio e Brizola, então você entrou numa máquina do tempo e foi com Getúlio e Brizola. Aí tem essa tiradinha aqui do Magela. Caracas, estou maduro, posso ir para a Venezuela? Maduro. Então, é muito inteligente nessa casa, muito inteligente. Caracas, Venezuela. Que maravilha. Então, essas são pequenos poeminhas, e daí agora eu vou ler um outro poema também, que é daí nessa outra pegada mais crítica, né, que ele tinha, que é um poema que foi premiado, inclusive, que se chama Minúcias. Lobos bebem sangue quente de cordeiro. As fábulas nada dizem sobre o paladar dos devoradores. Uau. Essa aí é para pensar. Lobos, né? As fábulas não falam nada, né, sobre os devoradores. Então, esse era o Magela, e com muito carinho, muito respeito, então, esses poemas em homenagem a ele. Qual que é o livro dele? Esse aqui está no livro que se chama Poemas Fora de Ordem. Ah, legal. É para quem quer conhecer, né, a obra dele. O mais famoso dele, eu acho que é o Bendita Boca Maldita, né, um dos mais famosos. Mas esse aqui, Poemas Fora de Ordem, também é bem legal. Tem um que é Curitiba Nunca Se Sabe. Também. Que é sobre Curitiba. Não, eu tenho muitos livros, assim. E as pessoas, eu acredito que podem conhecer mais lá na Feira do Poeta, né? Que deve ter os livrinhos dele, né? Os livros dele. Com certeza, com certeza. Né? E legal você falar dos escritivas, né? Porque os escritivas foi um nome até que eu criei na hora, porque a gente chegou na hora da comissão, você falando assim, a gente vai falar que é quem, né? Então, fez na hora uma votação, né? Daí tinha favo de lua, favo de mel, uns nomes assim, bem escola primária. Daí, falei assim, gente, escritivas, nós somos os escribas de Curitiba. Daí, tá, legal, vamos chegar lá, somos os escribas de Curitiba. E esse escritivo, assim, fomentou até uma iniciativa da gente ter uma barraquinha na frente da Feira do Poeta para a gente divulgar o nosso trabalho como escritor independente, né? Sim, eram tempos muito bons. Independente mesmo, porque muitas vezes a gente tirava do bolso para poder que a obra existisse, né? Com certeza. E quando ele deu essa oportunidade para a gente se tornou conhecido na feira, porque as pessoas, além de comprar algo da Feira do Lago da Ordem, muito mais para a vertente hippie, né? Saía quase sempre com um livro, né? Um livro de um dos nossos escritores, né? Sim, vinha conhecer a cidade, já conhecia os escritores da cidade. Sim, e a gente fazia autógrafo, né? Era muito interessante, né? Muito, Eu muito não tenho gostoso. vontade de voltar a esse projeto. Podemos tentar reviver aí os escritivos, né? Então, Fran, nos conta aqui em primeira mão, extra, furo, o convite que você recebeu para a coletânea essa antologia, né, em homenagem a Ana Cristina César, e que eu aproveito para falar aqui, reforçar para quem escreve que o edital está ainda aberto, mas a Fran não será só apenas escritora, parte da antologia, ela também vai ser o quê, Fran? Nos conte. Então, Tricote conosco, assim. a antologia, né, de poesia marginal é em homenagem, né, aos 70 anos aí da Ana Cristina César, que será esse ano. E é uma iniciativa... Ela faria 70 anos, então. Da Nadara Brasileira. Isso, é uma iniciativa da Nadara Brasiliana, né? Então, aliás, não que ela faria 70 anos da morte dela. Da morte Nossa, dela. Meu Deus, me deu um tilt na cabeça. É 70 anos de alguma coisa. Entre no edital.
Pronto. Eu tinha na cabeça, mas não me Não, lembro tranquilo. exatamente. 70 anos. Depois a gente corta essa parte. Não, brincadeira. Mas, assim, o edital é em homenagem a 70 anos de alguma coisa da Ana Cristina. E, então, tem a ver, né, com essa poesia marginal. E a Rosana, quando ela conheceu o meu livro da Ana Cristina César, ela ficou encantada, assim, porque ela já era também, como eu, apaixonada pela Ana Cristina. E aí ela falou, não, você tem que participar, né? Você tem que... Ela queria que eu fosse a organizadora da obra, mas eu não consigo, porque tem muitas demandas. Né? E eu falei para ela, infelizmente, não posso me comprometer com isso, mas já que você quer que eu faça o prefácio, eu faço o prefácio. Nossa, que máximo. De E aí novo. mas, Palminhas. vou participar também como poeta convidado, né? Então vai ser uma alegria muito grande que veio a partir do livro da Ana Cristina, esse convite de ser a prefaciadora dessa obra, que está com o edital aberto, então mandem seus textos em homenagem à Ana Cristina, ou baseados na obra Como que a dela. gente consegue o edital? Manda um e-mail ou lá no Instagram, no Facebook da Rosana Barroso Miranda, Uhum. ou para mim também, pode pedir para mim, eu mando. E no edital tem todas as Depois você informações. deixa teus contatos com a gente, né, Fran? Deixa, daí você Uhum. coloca também aqui embaixo do vídeo. E tem tudo explicadinho ali, né? Como que manda o poema, até qual data. Se eu não me engano, é até dia 30 de junho agora. Uhum. Então, pode mandar até 5 poemas por pessoa. Né? E depois vai ser feita uma edição colaborativa aí das pessoas que foram selecionadas para participar. Vai ser bem bacana. E Fran, assim, dentro de você, como repercutiu, como você se sente esse reconhecimento público que está dando pela tua trajetória literária? Porque foi um grande convite que foi feito. Fazer o prefácio de um livro não é para qualquer um, entende? Não, me sinto muito honrada mesmo pela confiança, né, da Rosana, que é a editora da Anadara Brasiliana. E eu acho que é um reconhecimento mesmo do trabalho, né, que a gente faz. E como eu falei aqui, não é... Eu estou aí há mais... Né, desde 2000. O primeiro poeminha lá publicado foi em 2002, então são 20 anos. Né? Essa minha carinha de jovem aqui, ó, são 2 décadas já trabalhando com literatura. Né? Claro que muito mais afinco aí nos últimos 10 anos. Mas, então, tem uma caminhada, né? E toda uma formação também, né? Não só pela Faculdade de Letras, mas eu gosto muito de estudar criação literária, escrita criativa. Então, acho que tudo isso repercute também no reconhecimento, né? Muito estudo, não é de graça, não é à toa, são horas e horas de dedicação. E nos conta como surgiu essa ideia, como nasceu essa ideia da senhora literatura, assim. A Senhora Literatura surgiu na pandemia, porque ali em 2020, né, quando a gente estava naquele ápice de só ficar dentro de casa, eu moro em apartamento, então para mim era muito mais difícil do que alguém que tinha uma casa que podia sair para o quintal, né? Eu ficava aqui entre 4 paredes, trabalhando de casa. Então eu estava assim, realmente uma época muito difícil, muito mal. Eu comecei a ter alguns episódios de crise de ansiedade, inclusive nessa época. E aí eu falei, putz, eu preciso de alguma coisa para canalizar, né? Novamente a questão do exorcismo, sabe? Eu precisava, eu não conseguia mais, assim, tudo era morte, não sei quantas pessoas morrendo, e não sei o quê, e aquele medo que você ia no mercado, você voltava para casa, tinha que, né, se desinfetar todo, tomar banho, trocar de roupa. E assim, é muito, muito pesado, né? Tudo isso. Então, para mim, estava sendo uma época muito difícil. E aí, a forma como a gente não podia ter os encontros, né, com as pessoas, eu falei, eu vou começar, então, a falar de livros aqui, vou soltar na rede. E aí é outra vibe também, porque a gente solta aqui, mas ele vai para o mundo, né? Claro. Então, as pessoas que estão aí em outros lugares que a gente nem imagina e que atinge, ou aquele que está perto de você, né, também, que você não pode ter contato no momento. Então, o Senhora Literatura vem muito
nessa vibe da pandemia, do estar em casa, do canalizar. E também tem uma grande parceira, né, que me ajuda no canal, que é a Débora Bach, que foi, né, eu já falei, ela fez essa ilustração na capa. Muito forte. E Muito lindo o traço dela. Ela que faz os desenhos, se você for ver ali no canal, ela desenhou a Senhora Literatura, né, eu não tô com nenhum aqui. Você tá com marca-páginas aí, Carla? Eu tô. Mostra aí a Senhora Literatura. Essa aqui? É, Charmosa aqui? todo Opa, mundo ama. vou Não, por aqui. olha só, eu falando que eu não tenho. Eu ganhei, olha só, eu ganhei de presente. Uau, que lindo! É um bordado. E Eu acho charme esse chapéu caindo no olho dela. Eu acho muito charmoso. então, é a marca do Senhora Literatura Bordado, Chapéu menina. bordado. E é isso que eu estava falando, é como chega nas pessoas. Esse que quem fez foi a mãe de uma amiga minha, Ai, que lindo. que acompanha as redes sociais. Ai, E ela falou um dia para mim: ai, eu tenho um presente para você. E ela veio, trouxe aqui em casa. E ela, porque não é um desenho, não existe esse desenho, né, para você. Ah, vou pegar de uma revista para bordar. Não, ela criou e bordou. ela que desenhou mesmo. Então foi um empenho duplo, assim, né? Claro. E ele fez tão generosamente, assim. E então, como repercute mesmo que as pessoas, para você se dar o trabalho de fazer um bordado com Sim, alguma coisa mexeu, né? Internamente. desenho, né? Então foi muito curioso mesmo. E ela ainda traçou o desenho, né? Não dá Elaine, para encontrar uma tela pronta, né? e então, esse desenho é criação da Débora, né? E a Débora faz todos os desenhos das pessoas que eu falo no canal, né? Então ela pega, eu passo para ela a foto da pessoa ou a imagem e ela muda para esse traço dela. Né? Então, Sutilmente quero me convidar, tá? claro. E esse negócio que você fala de repercutir, eu acho bem interessante. Uma analogia que tem quando está um lago, né? E você joga uma pedra ao centro. Ela vai fazendo círculos concêntricos, né? Daí vai chegando até o máximo do círculo, né? Então você não sabe quando chega o máximo do máximo do máximo, né? Exatamente. Então é bem bacana, assim. É uma coisa que vem, é aquilo que eu falei, né? Vem da gente e sai e atinge outros corações. Né? A gente nunca sabe como que vai atingir, mas atinge. E eu espero sempre fazer de uma maneira que chegue da melhor forma possível para as pessoas. Perfeito, porque quando você faz algo que alimenta a sua alma, né? De forma a alimentar a alma do outro, vai surgindo o retorno, né? Com certeza. Né? Vai surgindo. E Fran, puxa vida, tá acabando, mas é tão gostoso conversar contigo. Meu Deus, a gente fala demais, ninguém vai assistir porque vai ficar muito longo. As pessoas vão, meu Deus! Pensa que são duas mulheres tricotando aqui a história. Fran, então nos deixe uma mensagem aos nossos web espectadores, né? Os nossos cultivadores do bem. Bom, eu quero dizer para vocês nunca desistirem dos seus sonhos e nunca deixarem alguém falar que você não é. Principalmente vou falar assim da questão agora dos poetas, né, dos escritores e das mulheres que são poetas, que são escritores, que muitas deixam os textos guardados nas gavetas porque falam assim, não, eu não sou poeta, não, eu não sou, imagina, escritora, porque a gente é tão desvalorizado muitas vezes na vida e as pessoas falam tanto que a gente não é, que a gente não pode, que a gente às vezes acredita nisso. Uhum. E a minha mensagem é essa: não acredite nessas pessoas que querem te desvalorizar e que falam que você não pode ser o que você quer ser. Você pode ser o que você quiser ser. Né? Lute por isso, batalhe. Claro, é muito importante a gente sempre também buscar os meios para realizar as coisas que a gente quer. Né? Não pode ficar só no pensamento, tem que ter o pensamento junto com a ação. Mas eu faço muitos votos que vocês sempre acreditem em si mesmos e façam aquilo que vocês têm vontade. Sempre quis fazer tal coisa, então vá atrás e faça isso, porque a nossa vida é muito
curta para a gente não fazer o que a gente tem vontade de fazer. Né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho vontade de falar de poesia, eu vou lá e faço livro de poesia. Tenho vontade de falar de educação física, eu vou lá e faço livro de educação física. Tenho vontade de, sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu vou lá e faço. Porque a gente nunca sabe. Como eu passei por aquela experiência em 2009, com 25 anos apenas, né? Hoje eu tenho 38. Então, olha quanto tempo eu consegui já viver depois disso, mas com uma outra visão. Porque se eu tivesse morrido lá com 25, eu não teria feito muitas coisas que eu gostaria de ter feito. Então, acreditem em si mesmos, lutem pelas coisas que vocês acreditam e não deixem ninguém dizer o contrário para vocês. Perfeito. Olha, Fran, eu amei conversar contigo, né? Daí eu queria te convidar quando surge novamente a Casa dos Dois Amores, em livro, né? Livro físico, com todo esse projeto que você passou com a fundação, né? Que foi mecenato, não é? Isso, a gente está mencionando. Eu quero te convidar para você vir falar um pouco para a gente, né? Desse lançamento de tudo, né? E Pode olha, eu te deixar. agradeço muito de coração, assim, sabe? Por mim, ficava continuando a conversar contigo, que é muito gostoso. Obrigada. Muito gostoso mesmo, eu agradeço de novo o convite. Esse teu espaço também muito gostoso e o papo realmente flui, né? Se deixar, a gente fica falando aqui. E muito obrigada pelo carinho, então, Kali. E todo sucesso aí para o seu canal também. E sinta-se convidada para o Senhora Literatura. O convite já está feito. E vamos nos encontrando aí nos caminhos da vida e da literatura. Então, se você é um empresário, tanto CPF como PJ, e acredita nessa nossa proposta de uma rede de saúde com vida sustentável, entre em contato saudeconvidas@gmail.com e me fale o que você faz a diferença para ajudar a co-criar esse nosso novo futuro e seja também o nosso novo alquimista do agora, assim como a Francine Cruz, a senhora literatura. E eu deixo aqui para vocês, né? Em homenagem à múltipla da Fran, eu vou ler sobre a Deus em nós, né? Porque a mulher, ela, se você for pensar com a questão dos arquétipos do Olimpo, ela é um pouco de tudo, né? É uma Afrodite com Artemis, com Deméter, né? É múltipla, né? Então, cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempo atrás na história da humanidade, quando a mulher fazia parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua natureza feminina. Eram donas de si, dos seus mais profundos desejos, e viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento, o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, ela, deusa, passou a ser desapropriada de seu significado. E então menosprezamos a nossa feminilidade, envergonha-se da sensualidade, questiona-se muito a capacidade, desconfia-se da fertilidade e negam-se nossos desejos. Desconhecemos, assim, a alma feminina, mas todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. A nossa essência, né? Como a Fran falou, né? É ter um desejo, jogar para o universo, que o universo conspira a nosso favor, né? Exatamente. Mulheres, homens, né? Todos. E, Carlinha, antes infelizmente, Saúde com Vida fica por aqui, né? Depois de tanto bate-papo gostoso. deixa eu só corrigir a informação ali que eu falei antes, que agora eu peguei o encarte. É 70 anos do contato. Isso, é 70 anos do nascimento mesmo da Ana Cristina, em 1952. Então, meu tilt ali, né? Mas era isso mesmo, 70 anos do nascimento. E a chamada, então, é uma antologia
um tributo, né, Ana Cristina, pode mandar ali para anadarabrasiliana@gmail.com, pedir o edital, né? Ou pode mandar para mim também, francinecruz2011@gmail.com, que eu também posso encaminhar para vocês. Meu Instagram é Francine Cruz Escritora, podem também aparecer por lá, vou adorar ter vocês. E você faz lives também no Instagram, conta pra gente. Também, lives no Instagram, Isso. depois vão para o canal Senhora Literatura, então fiquem ligadinhos que lá sempre tem coisas falando sobre livros, literatura, e quem gosta, então, está convidado ali a chegar nos meus canais das redes sociais. E Obrigada, Facebook, Fran? Facebook também, Francine Cruz. Francine Cruz, ok. E como que a gente faz para adquirir teus livros? Então, os livros estão aí na livrarias virtuais, livrarias físicas. Então, vocês podem, ali no meu site, né, escritorafrancinecruz.com, tem vários links de venda, né? Se você prefere o livro físico, tem os links ali das editoras, né, das lojas virtuais, das lojas físicas. E se preferir o livro em e-book, também tem, né, ali na Amazon. Então, pode conseguir em vários marketplaces aí, né? Tanto E se a pessoa quer muito um livro e não conseguiu ainda, ela escreve para qual e-mail? Para te pedir direto, assim? Pode mandar para mim, então, francinecruz2011@gmail.com. Também, aí o livro vai mais bonitinho ainda, que vai autografado, vai direto aqui da casa da escritora para vocês. Porque às vezes se compra com a editora ou compra na loja, né, não dá para autografar, né? Só se a pessoa depois... frio, né? Então, se quiser comprar diretamente comigo, pode também. Eu sempre deixo alguns exemplares aqui em casa. Né? Então, Fran, ficamos por aqui, né? Daí eu agradeço todo esse carinho, né, de e-mail que eu estou recebendo também de retorno do Saúde Convida, né, de todos vocês que escrevem, e até nosso próximo programa, né? Namastê. Namastê.